Muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar esta segunda parte das audições sobre o aterro da Azambuja, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, e às duas ouvimos o movimento de oposição ao aterro da Azambuja, e agora ouviremos, utilizando a grelha 2, com uma apresentação de 3 minutos por parte do Grupo Parlamentar do Chega, cada um dos requeridos, neste caso, e queria dar as boas-vindas aos representantes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Valdo do Tejo, ao seu Vice-Presidente e também aos que o acompanham, e também ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacarta, que está online. Hoje é um dia complexo também para nos movermos aqui em Lisboa e então, da mesma forma que o movimento de oposição ao aterro da Azambuja foi ouvido remotamente, também temos o Sr. Presidente da APA de forma remota. Queria então convidar a Sra. Deputada Rita Matias do Chega a fazer a apresentação do requerimento. Sei que já o fez, mas como estamos nesta segunda parte, para o poder voltar a fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente os representantes quer da CCDR-LVT, quer também da APA, agradecendo desde já a disponibilidade por virem à Comissão, prestar alguns esclarecimentos, dizer que o Chega apresentou este requerimento depois de contactar com o movimento de oposição ao aterro da Azambuja, como aqui já foi referido, que pôde estar aqui connosco em sede de Comissão no momento anterior a esta audição que agora estamos a levar a cabo, e dizer que no fundo, este requerimento dá voz àquelas que têm sido as preocupações das populações que descrevem a presença deste aterro como algo que traz imensos impactos para a sua vida, para o seu dia-a-dia, desde a questão do cheiro, que obviamente que limita a capacidade de utilização das suas habitações, na medida em que não conseguem estar no exterior, também receios no que concerne à saúde pública, porque temem um possível contágio dos solos, sabendo também que há furos de água bem perto do aterro em questão, e portanto a primeira questão que é colocada neste requerimento é uma questão anterior à existência deste aterro, passa por tentar encontrar esclarecimentos de porque é que em algum momento é autorizado e permitido a existência de um aterro a cerca de 400 metros da Vila da Azambuja, sendo que a 300 metros deste aterro há pontos de captação de água. E ecoar também a voz destas populações que consideram que as entidades responsáveis por este processo de licenciamento, excluindo aqui também o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, que não está presente porque assim foi chumbado aqui nesta comissão, mas pedir então que possam clarificar aquele que foi o processo de acompanhamento por parte destas entidades, que além de acompanhar o processo de licenciamento, têm também uma missão de fiscalizar a atuação da empresa Triasa, que neste momento, segundo aquilo que pudemos ouvir na audição anterior, terá desaparecido em combate, portanto não têm estado presentes no espaço do aterro e teme-se que não estejam a fazer a monitorização e fiscalização que é exigida por lei e que, portanto, não saibamos como é que estamos em termos de contaminação dos solos, contaminação do ar, tudo preocupações que impactam a população diretamente da Azambuja, mas também toda a área metropolitana de Lisboa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia dar agora a palavra primeiro à CCDR de Lisboa e Valdo do Tejo para a apresentação e intervenção inicial de 10 minutos para que as questões sobre o aterro da Azambuja, ou para dar todos os esclarecimentos relacionados com o aterro da Azambuja que possa entender. Sr. Vice-Presidente, tem 10 minutos então para esta apresentação inicial. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão e restantes senhores deputados e agradeço a oportunidade que a CCDR de Lisboa e Valdo do Tejo tem neste momento de vir fazer aqui esclarecimento relativamente àquele que é o seu papel, à sua responsabilidade enquanto autoridade regional de resíduos para a área de Lisboa e Valdo do Tejo. Eu tentaria dar aqui uma resposta às questões que foram colocadas pela senhora deputada nesta interpelação,
e fazendo aqui também uma conjugação com aquilo que nós tínhamos tido a oportunidade de receber previamente por escrito, que eram ligeiramente diferentes as questões que eram colocadas. Por isso, colocava-se concretamente na questão de a atividade estar ou não temporariamente suspensa, e depois uma outra segunda e outra terceira questão que estava preparado para responder, naquilo que concerne à responsabilidade da CCDR, e uma outra de caráter mais genérico, que tinha a ver com as questões de políticas de gestão de resíduos e a sua relação com a economia circular, etc., que, não sendo da competência da CCDR, deixaria para quem compete esta responsabilidade. Mas, uma vez que alargou o âmbito das questões colocadas, eu tentaria, sem prejuízo de poder fazer chegar-vos, a quem o entender, ao Sr. Presidente assim o desejar, estas justificações por escrito, fazendo um pouco uma tentativa de uma combinação entre responder às questões diversas que aqui colocou e às incidentes sobre questões muito concretas agora do curto prazo. Eu diria que, respondendo genericamente, este aterro, que já tem uma longa história, foi apresentado como um projeto para 3 células de recepção de resíduos, dos quais apenas uma esteve e está em processo de exploração, e tendo 2 que, existindo no projeto, não existem de facto em termos práticos. As questões que levantou, que resumiria numa simples expressão, que é os impactos ambientais deste aterro, que foi a questão que colocou, e a interação com a saúde pública, com os recursos hídricos e outros aspectos dos recursos naturais, eles foram devidamente acautelados em tempo próprio. Por isso, haver um processo de licenciamento que envolve diversas entidades que têm a ver com a questão do licenciamento ambiental, neste caso a APA, o licenciamento para a exploração, que é da responsabilidade da CCDR, e também uma componente que diria de a edificação, por isso é uma estrutura física que tem de ser edificada e que cai naquilo que é um regime não ambiental, por isso é o regime jurídico de urbanização e edificação, RJUE, da competência da autarquia. Por isso, quando este projeto inicialmente foi apresentado, todas essas questões foram obviamente colocadas. Associaram-se também outras entidades em termos de vistoria, que têm de também dar a sua pronúncia, nomeadamente a área da saúde e a área, por exemplo, das condições do trabalho. Por isso, todo esse conjunto de autoridades e procedimentos foram tidos em conta e decorreu o normal funcionamento desta exploração, até que em 2021 surgiu a necessidade de haver uma renovação das licenças ambientais, neste caso concreto a licença ambiental passada pela APA e a licença de exploração passada pela CCDR. Eu gostaria só de, numa lógica de economia-tempo, dizer que todos os critérios que eram exigidos foram verificados. No quadro, eu dividiria entre os critérios considerados administrativos e os critérios técnicos, por isso são um conjunto deles, onde tem obviamente essa questão da segurança, da questão do cuidado a ter com o ambiente e também com a própria tipologia dos resíduos a receber, e quer a APA, que falará por si, quer a CCDR, não encontraram
nos documentos que foram apresentados qualquer tipo de obstáculo legal à renovação dessa mesma licença. E por isso diria que reúne as condições, havendo apenas agora aqui uma limitação, que é o facto de, do ponto de vista do outro regime jurídico que referi, que não é da nossa responsabilidade, mas da autarquia, não haver condições para a construção das novas 2 celas. Por isso, estamos limitados aqui ao funcionamento de uma única cela, que tem sido acompanhada por nós, no domínio das nossas competências, e sobre a qual existe já uma capacidade de encaixe em termos de volumetria já muito residual e que levou a que a empresa fosse oficiada por nós, lembrando que, estando próximo o momento da selagem dessa célula, o teria de fazer, porque teria de apresentar esse projeto num prazo mínimo de 180 dias. A resposta foi que não havia essa intenção de proceder à selagem e, posteriormente, foi-nos pedido aquilo que também está previsto na legislação, que é uma suspensão do período de funcionamento. Isto foi, se a memória não me falha, mas os papéis depois o indicarão, em 8 de junho de 2022, foi pedido pela Triasa a suspensão da exploração. Por força da lei, nós poderemos conceder essa suspensão até um período de 3 anos, e por isso esse é o estado da arte neste momento, o que não significa que, do ponto de vista do acompanhamento, da vigilância, da monitorização, nós tenhamos ficado arredados só pelo facto de estar em processo de suspensão. Relativamente ao futuro, uma vez que está em causa aqui um processo que pode ir até 3 anos, se for do interesse também dos senhores deputados questionar-nos relativamente ao que fazer no momento seguinte, se esta suspensão não for solicitada formalmente pela empresa, também estou em condições de dar o esclarecimento no âmbito daquilo que são as nossas competências. E de uma forma muito resumida, e tentando fazer aqui uma triangulação entre as questões que tinha formulado inicialmente e, digamos, aqui um percurso da evolução do aterro naquilo que considerei mais importante, era para já este testemunho inicial, tentando não abusar aqui do tempo que o Sr. Presidente me concedeu. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria agradecer esta primeira intervenção e agradeço, se assim o entender, que faça chegar, logo que seja possível, aos serviços os documentos que entender para distribuição pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos. Se fizer chegar agora durante a audição, ainda faremos chegar aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Caso não seja possível, depois faremos chegar essa informação, que será certamente preciosa. Queria dar agora, então, a palavra ao Sr. Presidente Nuno Lacasta, da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente. Sr. Presidente, tenho a palavra, então, para a sua intervenção de 10 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu pergunto se o senhor vem bem. Estamos a ouvir, se puderem pôr um pouco mais alto, eu não sei quem é que tem o volume, mas se puderem aumentar o volume, não sei se aí na origem, se aqui na recepção, mas se todos aumentarem o volume, certamente conseguiremos ouvir melhor. Eu acabei de aumentar aqui o volume, espero que tenha alguma tradução aí. À parte do volume, o sinal está a chegar com intermitências. E isso é que é pior. A qualidade do sinal não é suficientemente boa para o podermos ouvir. Eu agora não estou a falar, mas agora está melhor. Eu já fiz aqui uma afinação. Acha que está melhor ou continuam
com dificuldade. Nós conseguimos-lo ouvir, certamente acelerado, porque não estará a falar a este ritmo, e não está concordante com a imagem. Basicamente, elas não estão o áudio e o vídeo não estão a casar devidamente. Sr. Presidente, eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar passar diretamente para o telemóvel, a imagem ficará mais fina, mas vou tirar da rede do Wi-Fi e assim será a rede telefónica normal, pode ser que melhore, se estiverem de acordo. Sim, tudo o que puder fazer para melhorar esta transmissão será melhor. E em alternativa, que não é a melhor das soluções, mas fazer com que, por exemplo, o sinal de vídeo, está outra pessoa que sabe o erro aí do secretariado da APA também conectada, se pudermos tirar a imagem dessa outra câmara, diminuir ao máximo todo e qualquer sinal que esteja a consumir a largura de banda, não será... Então, peço só 10 segundos, é o tempo de eu fazer a ligação de telemóvel. Vou então desligar desta fonte. Esteja à vontade. Eu vi que só o erro já entrou e está aí noutra ligação. Peraí, consegue ouvir melhor agora? Agora muito melhor, muito melhor. Vai, vá lá. Mas eu agradecia se pudessem desligar a outra câmara, ou pelo menos pôr em relevo o senhor. Sim, se puder falar mais alto, eu também agradecia. Tenha então para a sua intervenção 10 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu apenas para dar nota que estou acompanhado, embora noutro local, na sede da APA, precisamente, pela engenheira Ana Cristina Carrola, que é a minha colega de Conselho Diretivo e responsável pela área dos resíduos, em particular. Eu vou ser rápido, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na medida em que vou acrescentar 2 ou 3 notas àquilo que foi referido anteriormente. Eu peço desculpa, mas a qualidade, eu acredito que os meus ouvidos já não são o que eram na minha juventude, mas a qualidade não é fantástica. Eu não sei se conseguem aumentar... Sim. Agora ouve melhor. Hoje ainda pode tentar falar novamente. É que agora desliguei, entretanto, os auriculares. Quer dizer que assim estejamos um pouco melhor. Vai ter mais eco, mas é possível que me ouça melhor. É maravilhoso. Está melhor então? Muito bem. Eu agora ouço o José mal, mas ainda bem que me ouve a mim bem. Agradecer, obviamente, esta oportunidade também, mas e referir que irei acrescentar 2 ou 3 aspectos àquilo que foi referido anteriormente pelo Sr. Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Val do Tejo. Porque, do ponto de vista de enquadramento regulamentar, é exatamente aquele que foi referido anteriormente, mas eu creio que vale a pena fazer referência a 3 aspectos que foram suscitados na intervenção inicial do requerente, partido requerente, e que me parece relevante. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao enquadramento regulamentar de ambiente a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente, ele resulta evidentemente também da verificação de cumprimento em sede de licenciamento inicial e depois de renovação das condições ambientais previstas na lei. E tal como a CCDR, a nossa avaliação técnica, a nossa constatação técnica foi que esses requisitos se encontravam cumpridos para poder emitir uma licença ambiental. Ainda assim, referir que na renovação, no pedido de renovação que foi iniciado em 2019 e foi depois concluído em 2021, essa licença ambiental, traduzido no chamado título único ambiental, incluía uma cláusula que passo a ler. A emissão deste título único ambiental não isenta a instalação da obtenção de todas as autorizações, licenças ou atos de controle prévio, designadamente urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para
o desenvolvimento da atividade. Por outras palavras, a licença ambiental encontrava-se expressamente condicionada à verificação, à ocorrência de competentes e posteriores autorizações, licenças ou atos de controle previstos na legislação que pudessem efetivamente permitir o funcionamento da instalação. Isto quer dizer que, do ponto de vista jurídico, no que diz respeito a estas duas células, a eficácia desta licença, evidentemente, não pôde ocorrer na medida em que não ocorreram os subsequentes atos de autorização, nomeadamente urbanísticos, como referiu o Sr. Vice-Presidente. Essa é a situação em que nos encontramos. Primeira nota. Segunda nota, foi referido também que, genericamente é verdade, a questão de captações na proximidade do aterro. Aqui acho que é importante informar o Parlamento de algo muito, muito importante que tem a ver com o facto de, a quando da análise técnica ambiental de revisão da licença, foram analisadas ao pormenor as captações, em particular, como é fácil de entender, as captações relevantes para efeitos de abastecimento humano, abastecimento público. E essas captações foram inclusivamente objeto de um trabalho conjunto, detalhado, junto, nomeadamente, da EPAL, com vista a assegurar a devida proteção dos perímetros de captação, é disso que se trata, relativamente a esta infraestrutura. E foram determinadas zonas de proteção nos termos da legislação, primeiro, segundo e terceiro nível, que foram, por sua vez, transpostas para o quadro regulamentar. E em terceiro lugar, Sr. Presidente, eu penso que ficamos sem... Peço desculpas. Mas isto... Tem a palavra, tem a palavra. O intencional de entrar uma chamada e eu tentar apagá-la. Só que há pouco enganei-me e apaguei esta chamada de Zoom ou de Teams. A terceira nota que gostaria de referir tem a ver com algo que também me parece muito importante e que é o seguinte: como foi reportado e é conhecimento público, a empresa solicitou a suspensão da atividade nos termos legais, e o Sr. Vice-Presidente da CCDR-LVT referiu que essa suspensão foi autorizada. O que eu gostaria de referir é que, ainda assim, nesse âmbito, a APA gostaria de referir que se mantém válida a decisão da licença ambiental, a original, desde logo, e, nesse sentido, o estabelecimento continua a estar obrigado a dar cumprimento às condições definidas na licença, e que são conhecidas, obviamente, deste estabelecimento, incluindo o reporte de informação de cumprimento em sede de relatório ambiental anual e o inventário de... Agora estou aqui a sigla inglesa, o inventário de monitorização de substâncias poluentes. Toda esta matéria, toda esta informação é carregada para o sistema de informação que temos e é devidamente analisada. E, portanto, não há nenhuma questão quanto à desobrigação de qualquer espécie de requisitos de monitorização e reporte por parte da empresa. E por isso, nesses termos, este acompanhamento não deixará de continuar a ser feito no âmbito desses mesmos relatórios. Pronto, da minha parte era isto que teria a dizer neste momento como nota de abertura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da APA. Isto realmente está a fazer eco. Eu não sei porque é que... eu queria perguntar se alguma das entidades que nos está... Bom, a APA, se tem o microfone ligado, não sei se é por aí que estamos a ter esta reverberação. Podem desligar os vossos microfones. Acho que está tudo desligado, sim. Então, deve ter acontecido aqui alguma coisa, logo veremos. Bom, sendo assim, gostava de começar por dar a palavra
à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para uma intervenção de 5 minutos. Quero recordar que os grupos parlamentares têm 5 minutos, estamos a utilizar a grelha 2, e os deputados únicos têm 3 minutos, e depois, no final, cada uma das entidades tem 15 minutos para responder. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os representantes da CCDR e da APA, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade. Os nossos contactos não são novos, este aterro também não é novo para nenhuma das entidades e tem um amplo conhecimento sobre o mesmo, uma vez que, para além das audições que já aqui foram realizadas, têm sido também frequentes os contactos e os pedidos de esclarecimento feitos pelo PS, pelo município e também por outros grupos parlamentares. Neste momento, de uma forma muito objetiva, o que está aqui em causa é sabermos exatamente qual é o ponto de situação deste aterro e o que é que vai ser daqui para a frente, o que é que vai acontecer e se está ou não em causa a saúde pública, que é essa a preocupação de todos nós e que nos une a todos nós. Até ao momento, aquilo que sabíamos era que a atividade estava parada, por ter sido atingida a capacidade da única célula aberta. Já tivemos aqui mais uma novidade, esta questão do pedido de suspensão, já lá irei. Como bem sabem, a empresa e a Câmara Municipal estão em litígio, com processos interpostos por ambas as partes. Não sabemos qual será o seu desenvolvimento, mas prevê-se que não seja muito breve e, portanto, o que nos deixa também um bocadinho aqui em suspenso quanto ao que irá acontecer no futuro. Como bem referiu, portanto, a abertura das 2 células foi recusado esse pedido de recalendarização da abertura dessas 2 células por parte do município, o que impediu assim que a empresa pudesse continuar a sua atividade, impediu a continuidade da recepção dos resíduos, que é aquilo que de momento interessa à população e também ao município. O próprio município neste momento tem uma posição assumida de não querer a continuidade deste aterro no seu concelho e, portanto, e tudo está a fazer para que assim seja. O Dr. José Alho referiu aqui que a célula tem sido acompanhada pela CCDR. Eu gostava de lhe perguntar quando é que foi a última visita que foi efetuada ao aterro. Em termos da sua capacidade, referiu que ela estava muito próxima de atingir a sua capacidade máxima. Nós diríamos que já teria sido atingida, até segundo o próprio município, as cotas altimétricas já foram ultrapassadas. Eu gostava de lhe perguntar se tem informação sobre essa questão, se pode ou não confirmar esta informação. Quanto à questão do pedido de suspensão, esse pedido de suspensão que referiu, portanto, disse que poderia ser dado por 3 anos. Foi dado, já aqui foi referido, foi dado por quanto tempo? É a minha primeira questão. Tendo sido dado esse pedido de suspensão, ele foi dado com que base? Uma vez que a única célula que existe já atingiu a sua capacidade, não existe autorização de abertura das outras 2 células, porque é que não arrumamos, digamos assim, este assunto uma vez por todas? A empresa é feita a selagem da célula conforme deve ser feito e encerramos este aterro de uma vez por todas. Aquilo que eu queria perguntar é se, nomeadamente, a selagem da célula se fica de alguma forma impedida com este pedido de suspensão ou se essa parte desse processo pode e deve avançar até por uma questão de saúde pública para que não haja qualquer risco para a nossa saúde. Não existindo intenção de que haja atividade por parte do município da continuidade deste aterro, portanto, e que não irá, provavelmente, eu só posso, não posso afirmar com toda a certeza, uma vez que não sou município, mas que não existirão aqui outras autorizações em termos de procedimentos administrativos para a continuidade do aterro, aquilo que pergunto é, ok, temos a renovação da licença, felizmente, como foi aqui referido, esta licença mantém a empresa obrigada a cumprir com aquilo que está determinado, nomeadamente quanto aos reportes que têm que ser dados. Portanto, aquilo que também questiono é quando é que foi dado esse último reporte e, nomeadamente, quanto à recepção de resíduos. Foi-nos dito aqui pelo movimento de oposição do aterro que terão recebido resíduos em maio, já deste ano. Não sei se têm essa informação, se nos podem confirmar se isso é real ou não, e se foi dentro da legalidade ou não, e se existe registro desses movimentos. O Dr. Nuno da Caixa da APA referiu aqui que foi analisado, como é natural, quando foi dada a licença ambiental, ao pormenor a questão das captações de água e se colocaria em causa ou não o consumo, a saúde humana. Podemos, portanto, retirar das suas palavras, uma vez que esta é uma das principais preocupações atuais da população, e foi aqui referido pelo movimento de oposição ao aterro, se podemos retirar das suas palavras que considera que não existe atualmente qualquer risco
para a saúde pública por esta via, sendo esta uma das principais preocupações. Uma última questão, e porque o meu tempo está a terminar, que é quanto à questão do amianto. Portanto, outra das questões aqui muito referidas é a deposição do amianto. Já sabemos que ele terá sido depositado não da forma mais correta, embora pudesse ser depositado numa única célula, ela teria que ser feita com barreiras que aparentemente não existiram. Aquilo que questiono é, porque é uma das questões também levantadas, é o que é preferível neste momento, em termos de saúde pública, se é a manutenção desse amianto no local onde está e uma correta selagem da célula, ou se existe a possibilidade de remoção desse amianto sem que isso coloque em causa a saúde pública. E, por fim, o IGAMAOT sabemos que realizou uma inspeção, não temos conhecimento da mesma, sabemos que foram determinadas algumas situações que não estão corretas, portanto, E para gostaríamos terminar, de saber Sr. se por Deputado. parte da empresa já foram retificadas. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, por esta intervenção. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD, para a igual intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores dirigentes da CCDR, o Sr. Vice-Presidente e demais, os dirigentes da APA, no caso penso que apenas a engenheira Cristina Carrola, o Nuno Lacasta parece que não se encontra, no entanto aproveitar também para cumprimentar... boa tarde. Também cumprimentá-lo, visto que, para além das vicissitudes das intempéries com que a APA se confronta, enquanto autoridade ambiental e com as responsabilidades que tem, igualmente ainda suscitaram dificuldades técnicas que conseguiu ultrapassar e, portanto, também cumprimentá-lo pela resiliência para connosco também esclarecer este ponto. Efetivamente, hoje tivemos a oportunidade de ouvir o movimento da oposição ao aterro da Azambuja. Bem sabemos que isto é um caso que é repetente, portanto, já esta Comissão teve a oportunidade de, pelo menos há 2 anos, realizar audições com a Câmara Municipal da Azambuja e com o Ministro do Ambiente e, portanto, confrontamos com uma situação que não tem sido resolvida e com a preocupação das respectivas populações em ver assegurada a segurança, portanto, ao nível da qualidade de vida, nomeadamente a nível da captação da qualidade da água e de ar, entre outros aspectos que, naturalmente, importa aqui suscitar. É uma situação, igualmente, que tem contornos, enfim, preocupantes, daquilo que tivemos a oportunidade já de constatar ao nível do processo de licenciamento, constatamos algum enviesamento de todo o processo, a forma como foi realizado, não obstante todas as contestações desde o início, e o Sr. Presidente da APA suscitou aqui a questão de, neste momento ou recentemente, ter feito, através da EPAL, portanto, análises à qualidade dos furos de captação de água e, portanto, de toda a estrutura disponível de águas e, nomeadamente, assegurar a sua qualidade, tendo atestado no âmbito desta audição. Portanto, bem sabemos que as águas subterrâneas exigem aqui uma preocupação e um controlo adicional e, portanto, de certa forma, a partir do momento em que suscitou outra entidade, no caso a EPAL, se efetivamente a APA pode, enquanto autoridade da água, a Autoridade Nacional da Água, nas competências que estão cometidas, efetivamente assegurar isso. E se no início deste processo, desde logo assegurou, e no âmbito do processo de licenciamento ambiental original, efetivamente teve essa preocupação. Um pouco para irmos ao histórico e compreendermos também qual foi o papel das entidades responsáveis no âmbito de todo o licenciamento. Não obstante, a verdade é que quer a APA, quer a CCDR, em 2021 renovaram a licença ambiental. Portanto, não deixa de ser um pouco paradoxal, considerando que no mesmo ano houve inclusivamente um incêndio que mobilizou uma visita técnica, quer da CCDR, quer da APA, e, no entanto, a verdade é que, não obstante ser invocado o inadequado tratamento de gases contidos e libertados no aterro, essa licença foi atribuída, apesar de ter aqui suscitado e ter sido invocada, portanto, algumas garantias ou condicionalismos quanto a essa mesma autorização. A verdade é que as populações suscitam e reiteraram enormes preocupações, desde logo quanto ao depósito ilegal de 3.000 toneladas
de resíduos de amianto, e, portanto, isso já foi aqui suscitado e é naturalmente uma preocupação de todos, em particular da população envolvida, e, portanto, há aqui desde logo uma questão que eu queria aqui suscitar, relativamente às condições em que estão depositados no aterro as tais 3.000 toneladas de amianto. E se, como é invocado pelo movimento, lá foram colocadas ilegalmente, ou se não, qual é que é a sua proveniência, qual é que é o rastreio, o histórico que aqui pode ser assegurado da parte das entidades competentes. E queria igualmente, também, até porque o meu tempo está a terminar, e portanto agradecer também mais uma vez, relativamente à intervenção da Igamaot, fomos informados ainda na audição anterior de terem sido aprovados 2 relatórios sobre este âmbito, portanto, e sobre esse aspecto queríamos saber se as autoridades aqui presentes têm conhecimento relativamente aos mesmos, se há ilegalidades detectadas e verificadas e qual é que foi a atuação correspondente por parte das mesmas autoridades e, portanto, agradecer uma vez mais a disponibilidade e, portanto, os esclarecimentos que puderem dar neste domínio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as entidades que aqui estão connosco hoje e dizer apenas que este requerimento e as questões iniciais tiveram que ser naturalmente alargadas depois daquilo que foi o testemunho dos cidadãos e, portanto, pedir desculpa por este atrevimento, mas porque de facto era necessário. E gostava de voltar a uma questão, tendo em conta que foi referido aqui que os impactos ambientais e sociais foram cautelados a tempo próprio, eu volto a sublinhar esta questão e perguntar se efetivamente, naturalmente haveria o conhecimento que este aterro se encontra por cima de um aquífero estratégico, há uma falha sísmica relevante e, portanto, volto a questionar se tudo isto foi tido em conta e se foram equacionadas situações para eventuais desastres, fruto, por exemplo, de atividades sísmicas extraordinárias. E depois, gostaríamos também de perguntar relativamente à questão que já foi aqui mencionada sobre a renovação do licenciamento único do ambiente. Foi aqui dito por ambas as entidades que não encontraram objeções legais para esta renovação. No entanto, no período de consulta pública houve um registro, e de acordo com os dados também facultados pelo movimento que esteve connosco aqui hoje, de mais de 107 participações de cidadãos, sendo que 93% seriam contra, de discordância ou de reclamação face à atividade que já vinha a ser levada a cabo neste aterro e, portanto, pergunto se em algum momento estas reclamações foram efetivamente tidas em conta. Depois, voltar novamente a uma questão que aqui já foi partilhada, relativamente à questão do amianto. Efetivamente, acompanhamos as preocupações expressas aqui de que, tanto quanto sabemos, estes resíduos de amianto, estas mais de 3.000 toneladas, não estão nem identificadas, nem à parte, como seria suposto, mas houve uma deliberação na Assembleia Municipal da Azambuja, de acordo com uma proposta apresentada pelo PSD, que pedia que o amianto ali depositado de forma ilegal fosse retirado. Reforço a questão aqui colocada. Atualmente, qual é o ponto de situação? E gostaria também de colocar outra questão. Sabemos que a CCDR terá informado a Triasa que teria que, no início deste ano, que teria que, no prazo de 6 meses, entregar o projeto de selagem da célula e efetivar o trabalho e, portanto, perguntamos se podem confirmar se já está disponível este projeto e porque é que ainda não houve um avanço na selagem deste aterro. Gostávamos também de perguntar, uma vez que as atividades estão suspensas, consideram que para a empresa voltar a iniciar a atividade que é necessário um novo licenciamento ambiental. Gostávamos também de saber quais foram as metodologias que efetivamente foram aplicadas relativamente à questão do confinamento dos resíduos e, acima de tudo, a questão da impermeabilização da célula, uma vez mais preocupando-nos com os lençóis freáticos da região. Gostávamos também de perguntar, peço desculpa, agora estou aqui também à procura das questões, que tem que ver com aquilo que era o propósito inicial do aterro. Portanto, na altura, a CCDR equiparou este aterro a uma questão de recuperação paisagística. E, portanto, nós queremos saber, efetivamente, se há algum plano de recuperação ambiental e paisagística daquilo que, para nós, é um esgoto a céu aberto.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Duarte Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os representantes da CCDR Lisboa e Val do Tejo e também da APA. Eu creio que este processo já não é a primeira vez que o discutimos, até entregámos uma pergunta ao Governo que penso que na sua resposta teve contributos da CCDR e, portanto, desde o início que este processo é um engano, porque foi dito, isto de facto está aqui com... Acho que... Eu vou pedir para pôr em mais baixo, porque senão é impossível, Sr. Deputado. Faz aí feedback. Continua a fazer eco. Se calhar não paga. Eu acho que isto... Se não se importar, Sr. Deputado, se puder vir aqui. Peço desculpa, Sr. Deputado. Tem a palavra novamente. Então, vou começar do início. Começo por cumprimentar os senhores representantes da CCDR Lisboa e Val do Tejo e da APA. Não é a primeira vez que nós discutimos este assunto e desde o início que isto é um engano, porque foi criada a ideia de que ia haver uma estação de tratamento de resíduos industriais. Ora, não é nem tratamento aquilo que lá se está a passar, é um aterro, nem é de resíduos industriais, porque no meio dos resíduos industriais também está lixo orgânico, sobretudo desde o momento em que o lixo da Valor Sul passou a ir para aquele aterro. E, portanto, é um aterro aquilo que ali temos naquela localidade e, desde o início, que há aqui muitos enganos que responsabilizam diversas entidades. Eu queria me centrar aqui nas questões da suspensão, do processo de suspensão. Portanto, foi aqui dito pelo Sr. Presidente da CCDR que foi comunicado por parte da entidade que não haveria intenção de proceder à selagem. E foi também dito que houve o início do processo de suspensão. Eu gostava de perguntar, do ponto de vista cronológico, o que é que aconteceu primeiro? Ou seja, se quando houve o pedido de suspensão, se já tinha sido informado por parte da empresa que não tinham intenção nenhuma de proceder à selagem. Porque isto é importante para perceber o que é que levou depois à decisão de aceitar a suspensão sobretudo num contexto em que a primeira célula já estava completa e não havendo autorização urbanística para a segunda e terceira, não havia condições, mesmo havendo o licenciamento, para prosseguir com a exploração do aterro. E, nesse caso, era importante perceber qual a razão de se ter sido autorizado a suspensão quando não havia razão aparente para suspender. Depois também foi aqui dito que, havendo a suspensão do processo, não deixam de estar válidas as obrigações do licenciamento, nomeadamente no que diz respeito ao reporte de informação. Eu gostaria de saber se as obrigações relativas à selagem do aterro, se também se mantêm válidas. E se mantêm válidas, quem é que é a entidade responsável por obrigar ou impor a que a empresa cumpra com as suas obrigações de minimização dos impactos, nomeadamente dos cheiros e de todos os impactos que continuam a persistir, porque a empresa não está a cumprir com não pretende realizar a selagem. E, portanto, havendo esta suspensão, quem é que consegue? Qual é a entidade responsável por obrigar a empresa a cumprir com os seus deveres junto da população? Gostaria ainda de perguntar à APA, quando foi aqui referido que se fez estudos em captações de água da EPAL, centrado sobretudo na EPAL, eu gostaria de saber se também se analisou a água e as captações de água destinadas à agricultura, porque também haver lençóis freáticos e captações que tenham água contaminada com lixiviados e com outros resíduos, não me parece o mais adequado, mesmo para fins agrícolas que não sejam necessariamente do consumo humano. Gostaria de perguntar à CCDR
se mantém a afirmação que colocou na resposta que nos foi enviada por parte do Governo a 24 de abril de 2020 a um requerimento do PCP sobre esta matéria, de que houve um aumento e da frequência de operações de cobertura dos resíduos e que havia uma zona sinalizada no aterro para o amianto, porque aquilo que nos disse aqui o movimento é que nem há zona sinalizada para o amianto, nem há a necessária cobertura à qual a entidade exploradora está obrigada e que isso não é feito. E, portanto, gostaríamos de saber se da parte da CCDR e da APA existe informação de que isso foi ou não foi cumprido por parte da entidade que explora o aterro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa porque realmente agora o áudio está muito elevado, o volume. Eu ia pedir ao Sr. Vice-Presidente Deputado desta Comissão, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, também para poder usar da palavra, e ia-lhe pedir que afastasse o microfone, se puder ser, porque senão é mesmo complicado. Obrigado. Muito bem. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os Srs. representantes, quer da CCDR, de Lisboa Valtejo, quer da APA, e face ao conjunto de perguntas que já foram feitas, eu serei razoavelmente curto naquelas que irei fazer. Mas não deixo de colocar em causa algumas das decisões que foram tomadas ao longo do tempo e que parece, agora a esta distância, que não acautelaram devidamente os direitos das populações. Porque nós percebemos que a empresa não cumpriu, por exemplo, como deveria ter cumprido no que toca aos maus cheiros, aos gases emitidos pelo aterro. No entanto, o prejuízo das populações é muito maior do que aquele que nós percepcionamos como sendo as imposições à empresa. Percebemos que a forma como o processo de decisão deste aterro foi levado por diante não envolveu a discussão pública das populações e, particularmente, a capacidade das populações de se defenderem perante esta decisão pública. No entanto, a verdade é que as populações é que acabam por levar com o prejuízo de ter um aterro ao pé de casa, com tudo o que isso significa. Mas percebemos também que foram tomadas decisões no passado de colocar lá resíduos de amianto, quando não era previsível que, quando o aterro foi criado, fosse esse o destino deste tipo de resíduos. Percebemos também que há resíduos estrangeiros, vindos do exterior, importados, que foram colocados naquele aterro, quando supostamente este aterro não tinha esse objetivo para negociar esse tipo de lógica comercial, e por isso é que também se impõe um conjunto de restrições, se impôs um conjunto de restrições à população, nomeadamente na perda da sua qualidade de vida. No entanto, todas estas decisões somadas prejudicaram muito mais as populações do que prejudicaram, ou melhor, por outro lado, do que tiveram resultado na atividade da empresa privada, porque beneficiaram a empresa privada. Chegados aqui, a primeira das informações que nos trouxeram foi, bem, mas há agora uma suspensão, não há o encerramento definitivo do aterro. Há uma suspensão durante 3 anos, daqui é o período fim do qual o aterro pode retomar. O aterro está quase no limite, não está no limite, mas está quase no limite. No entanto, há a possibilidade de haver o alargamento do aterro. A Câmara Municipal agora diz que está contra, mas não há nenhum impedimento legal para que tal aconteça. E eu creio que quando ouvem isto, as populações que ao longo de anos já levaram com os prejuízos deste aterro, na prática pensam que devem estar a viver mais uma fase do pesadelo que tem sido a sua vida ao longo destes tempos. No entanto, a empresa privada continua, mesmo agora, aparentemente a não cumprir as suas obrigações, porque continua a não ter a não dar as respostas, por exemplo, sobre o tratamento de lixiviados, sobre a forma como as lagoas de retenção estão a funcionar, e eu sobre isso pergunto muito diretamente que ações de inspeção, que garantias é que se pode dar às populações neste contexto, e estou a acrescentar às restantes perguntas que já foram feitas por outros grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e havendo finalizado a ronda pelos diversos grupos parlamentares, eu devolvia agora a palavra à APA e também à CCDR-LVT para uma intervenção até 15 minutos de cada uma das entidades, e começava aqui pela sala,
pelo Sr. Vice-Presidente da CCDR de Lisboa e Valdo Tejo, que tem a palavra. Faça favor. Muito obrigado. Correndo o risco de colocar aqui alguma complexidade acrescida na leitura cronológica das questões que aqui foram colocadas, das quais desde já peço desculpa, eu vou assumir metodologicamente uma tentativa de dar as respostas em função do timing em que os senhores deputados o foram colocados. E a Sra. Deputada Vera Brás coloca logo a questão essencial, que é qual o futuro. Provavelmente vou tocar nesta resposta muitas das outras questões que aqui foram colocadas. Por isso, relativamente ao futuro e respondendo também a outra questão que aqui foi colocada, é a seguinte: nós temos uma capacidade licenciada de 198.198 metros cúbicos, 198.000 do total autorizado, e está um total depositado de 194 mil. Estão corretos estes números? 194 mil depositados e 198 que estão autorizados. Por isso temos aqui um diferencial mínimo, segundo os documentos oficiais que me forneceram os serviços na preparação desta sessão aqui. Isto significa que, perante a análise destes números, nós fomos proativos e, por isso, preocupa-nos, obviamente, por todo o histórico que aqui foi referido. Temos um acompanhamento bastante próximo desta situação e, perante a iminência de se estar a esgotar a capacidade, nós fomos proativos e dirigimos um ofício chamando a atenção para a empresa Triasa de que, estando próximo o limite, a avançar para um processo de selagem, o teria de fazer com 180 dias de prazo para nós nos pronunciarmos relativamente à metodologia desse encerramento. Por isso, esse é um ponto. Em resposta a essa nossa notificação, a empresa disse que não tinha qualquer pretensão de iniciar o processo de selagem. E até aqui é uma questão de decisão da própria empresa. Num tempo posterior, e de acordo com o que é possibilitado também em termos legais, a empresa pede-nos a suspensão da atividade. E essa suspensão não pode ser por um período inferior a 1 ano e tem um teto máximo de 3 anos em que pode ser concedido. Isto significa que numa vontade que possa ter a empresa de continuar a sua atividade naquilo que é a capacidade que hoje tem, que são este diferencial de poucas toneladas de encaixe, será sujeito a uma nova vistoria rigorosa, não é? Porque houve uma paragem da atividade. Mas coloca-se aqui a questão, imaginemos que, no caso concreto, a empresa não tem interesse nisso e vamos até imaginar, se as coisas correrem de acordo com as regras procedimentais, avançará para um pedido de selagem, que terá de cumprir os tais 180 dias, a CCDR pronunciar-se-á se está de acordo com aquele processo ou não, e todo esse procedimento se vai desencadear normalmente. Mas vamos pôr por hipótese que a empresa entraria num processo de não vontade de avançar para isso. Aqui nós também temos autoridade para intervir. E por isso eu preparei isso, porque achei que era uma resposta para o futuro. No caso de não haver essa vontade da empresa avançar para um processo de reposição
da atividade e da consequente selagem, ou seja, em termos práticos, não reverter a suspensão, por isso passavam os 3 anos, terminava o prazo da suspensão, nós aí temos, de acordo com a legislação, capacidade de atuar, ou seja, não vamos ficar aqui com um passivo ambiental irresponsavelmente não dirigido a nenhum destinatário. Será, obviamente, um processo complexo, ele está devidamente enquadrado na lei e tem um processo de acompanhamento que o tempo não me dá aqui para estar com esses pormenores todos, mas que leva a um acompanhamento de um período de 30 anos. 30 anos, por isso, em que vai haver esse acompanhamento. E com isto respondo a parte da questão que foi colocada aqui do futuro, não é? Agora, do ponto de vista de uma outra questão que é importante aqui falar e que o engenheiro Nuno Lacasta referiu, existe neste momento uma licença ambiental e uma licença de exploração que prevê também as células 2 e 3. Como ele referiu, há uma condicionante, quer dizer, só existe atividade de gestão ambiental, e neste caso de gestão de resíduos, se obviamente houver, no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação, a autorização por parte do município. Poderemos estar aqui perante uma situação que detém uma capacidade ambiental para atuar porque cumpriram e demonstraram esses critérios que lhe foram exigidos e que já aqui referi, mas por não ter uma licença de urbanização e edificação, não podem avançar para as células seguintes. Isso significaria, obviamente, que uma responsabilidade naquilo que é a selagem e o controle da célula existente nos termos em que eu aqui referi. Para não ficarem aqui dúvidas, os critérios que foram verificados, eu já referi aqui, mas penso que se exige esse esclarecimento, porque ele é aqui referido transversalmente por vários dos senhores deputados, quando se foi feita a avaliação, e esta avaliação para a renovação da licença, ela foi sujeita a discussão pública, conduzida pela APA, e o Presidente da APA poderá pronunciar-se relativamente a isso. Naquilo que me compete dizer, nós observamos critérios administrativos que vão desde aplicabilidade, validade de garantia bancária, para garantir que não fica por haver capacidade de intervenção através de falta de financiamento, como é normal nestas situações, um seguro de responsabilidade civil extracontratual, seguro de responsabilidade ambiental, registro das EGARs, e esta é uma outra coisa importante para dizer que nós temos o controle de que não existe movimentação de resíduos, porque desde que foi comunicada a suspensão deixou de existir a emissão e por isso não temos conhecimento de nenhum movimento de resíduos que são garantidos por aí. Também os outros sistemas de controle de resíduos, o manual de exploração do aterro, as medidas de autoproteção válidas, serviços de saúde e segurança no trabalho, licenças de abastecimento e descarga de águas residuais válidas, validade de sistemas médicos de meios de pesagem, métricos de pesagem e critérios técnicos como tipologia dos resíduos recebidos, que neste caso exclui o amianto que aqui foi referido, já não faz parte dos resíduos cuja tipologia pode ser recebida, a quantidade de resíduos recebidos, a integridade das estruturas de impermeabilização do aterro, a geomembrana, a área e células de explorar. Este caso é importante porque foi feito uma vistoria após o incêndio que confirmou que não havia danificação das infraestruturas e, por isso, são garantidas as condições de funcionamento. Também noutros critérios que foram vistos, como o normal funcionamento da estação de pré-tratamento de águas lixiviantes, que aqui foi colocado também essa questão, o normal funcionamento dos sistemas de lavagem de rodados, existência de meios de vigilância, câmaras, existência de meios de combate a incêndios, existência de material de primeiros socorros, existência de sinalização de segurança. Por isso, é um conjunto exaustivo de critérios que foram observados e que, obviamente, foram objeto não só da sua verificação administrativa, mas também das vistorias e respondendo
à questão de quando é que foram feitas as várias... Eu tenho aqui uma elencagem, o tempo está quase a terminar, mas desde 14 de 12 de 2016, uma vistoria prévia feita com várias entidades, até uma última, agora no âmbito do licenciamento, da renovação do licenciamento, que foi no dia 17 de maio, com a APA, a ARH, por isso dos resíduos, a Autoridade de Saúde e a Autoridade de Condições no Trabalho, e uma visita técnica específica em agosto decorrente do incêndio que aqui foi referido. Para além disto, existe um acompanhamento, e é uma questão que também aqui foi colocada. A IGAMAOT atua, existe no país uma metodologia definida pela Tutel, que existe um Programa Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, onde alvos com histórico ou situações mais problemáticas têm determinados níveis de entidades a atuar, e neste caso a IGAMAOT faz o seu trabalho. Isso não implica que nas suas circulações no território as equipas de fiscalização da CCDR, sediada quer em Lisboa, quer nas Caldas da Rainha, nos seus circuitos vão tendo uma atenção que obviamente não é publicitada por razões que todos percebemos, não é? Por isso a fiscalização tem de ser qualquer coisa de inopinado e que possa não ser confrontado com situações que são montagens. Eu penso que, relativamente às questões que aqui me foram colocadas, respondi de um modo genérico, já ultrapassei aqui o meu tempo, pelo que peço desculpa, mas gostava de terminar dizendo que... Eu peço desculpa, cada uma das entidades tinha nesta fase 15 minutos para responder. Então ainda até tenho 15 mais... minutos, okay. Até 15 minutos, pronto. Não tem que o gastar todo, mas... Sim, não, mas... Como? Sim, eu relativamente à questão da IGAMAOT, quer dizer, que tem uma sede própria com a IGAMAOT, penso que seria nós temos, obviamente, conhecimento desses relatórios, mas penso que estar-me a pronunciar sobre esses detalhes aqui seria um bocado abusivo, uma vez que é uma outra entidade. Poderei, se assim o entenderem, com todo o respeito pelos seus deputados, pedir formalmente essa possibilidade ao IGAMAOT, mas penso que não competirá, ou pelo menos seria deselegante da parte da CCDR estar aqui a dar conhecimento desses relatórios da IGAMAOT. Não significa que a IGAMAOT não nos tenha dado conhecimento, por isso nós somos entidade que está, como referi, enquadrada no PNFIA, no tal Programa Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, onde atuamos conjuntamente com as outras autoridades. Mais coisas aqui a referir que considero importantes. A questão do amianto, está provado que ela está devidamente confinada, e que seria muito mais penalizador para o ambiente e para a saúde pública fazer a sua manipulação neste momento do que deixar confinado como está neste momento, sabendo-se a garantia da sua localização e podendo prevenir-se qualquer tipo de acidente. Outras questões que aqui foram referidas, eu penso que relativamente às questões colocadas pela senhora deputada respondi assim na generalidade. A questão do que tinha sido aqui colocado do ambiente, a deposição ilegal, por isso já falei também ao Sr. Deputado relativamente à questão do IGAMAOT. Eu poderei fazer essa diligência, não sei se o IGAMAOT será também uma entidade a ser aqui chamada, mas neste caso da fiscalização dos aterros é a autoridade quem está acometido por essa metodologia que referi. Relativamente há aqui uma questão também interessante, que é a questão da recuperação paisagística, a questão da salvaguarda ambiental. Diria que neste processo que decorre da selagem, todas essas questões vão ser observadas. E aquela questão que aqui foi focada várias vezes
da contaminação dos recursos hídricos. O Sr. Presidente da APA já aqui teve a oportunidade de o referir. Estamos a falar, obviamente, de uma infraestrutura impermeabilizada, com geotesta, com um conjunto de estruturas que garante essa salvaguarda logo inicialmente. Por isso, compete-nos a nós, administração e autoridades, continuar a monitorizar, de modo que no período pós-vida útil da exploração do aterro, estas questões venham a ser devidamente monitorizadas e não causem transtorno. E pronto, penso que de uma forma genérica tentei, pelo menos esforcei-me, dar aqui uma visão geral dos diversos aspectos que aqui foram focados. Peço imensa desculpa porque as perguntas foram tantas que provavelmente alguma poderá ter ficado com uma menor explicitação, mas isso não significa qualquer atitude nossa de estar a encobrir, por isso, quer aqui presencialmente, quer documentalmente, estamos disponíveis enquanto CCDR para dar todos os esclarecimentos, que é para isso que nós funcionamos enquanto autoridade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, a Sra. Deputada Rita Matias disse que queria fazer uma intervenção à mesa. Para que efeito, Sra. Deputada? Só mesmo sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Então, se é sobre a condução dos trabalhos, é sobre a forma como eu conduzo os trabalhos. Diga-me lá, Sra. Deputada. Sr. Presidente, apenas para dar nota de que foi mencionado aqui pelo Sr. Vice-Presidente da CCDR que o ambiente estaria confinado. Acredito que seja a informação disponível. No entanto, nós temos acesso a outra informação. Temos aqui imagens de como os sacos de amianto não estão confinados e estão junto do resto dos resíduos e, portanto, era apenas para pedir que fosse facilitado o contacto para podermos passar esta informação que temos para as entidades fiscalizadoras com competência. Obrigada. Então eu agradecia que distribuísse, quer distribuir também pelos outros grupos parlamentares, que fizesse sim. Distribuir e também Através fazer dos chegar à APA através dos serviços. Muito obrigado. Bom, sendo assim, dava a palavra agora ao Presidente da APA, Nuno Lacasta, para uma intervenção de 15 minutos. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, tal como na intervenção anterior, sublinho o que foi dito pelo meu colega da CCDR-LVT e, pelas notas que tomei, identifico 7 temas que irei passar em revista nesta intervenção final. São eles, um tema mais genérico, diz respeito à questão dos aterros em Portugal. Se me permitisse, eu gostaria de fazer umas notas sobre isso. Não é a primeira vez que o faço nesta comissão, mas acho que vale a pena reiterá-lo. Segunda questão da desativação. A terceira questão da discussão pública. Novamente, reiterar esclarecimentos sobre perímetros de captação, captações agrícolas. Passarei para a minha colega Ana Cristina Carrola, muito rapidamente, uma nota também muito rápida sobre a questão da importação à época de resíduos e terminarei com questões associadas à fiscalização. Em primeiro lugar, dizer então o seguinte: já não é a primeira vez que refiro, e hoje em dia todos nos vimos apercebendo disso, que estamos hoje em Portugal perante uma situação em que se torna cada vez mais difícil poder, já nem digo abrir novos aterros, falo em até abrir celas novas em aterros pré-existentes, como é o caso deste. E, portanto, esta é uma situação recente, do ponto de vista de sensibilidade pública e, em consequência de um conjunto de seus representantes, que conhecemos. A APA teve a ocasião, já há coisa de 2 anos, no que diz respeito a esta tipologia de aterros, logo sinalizar que estávamos perante um tema que nos iria obrigar a reponderar algumas destas considerações e algumas destas infraestruturas, mas a nota que eu gostaria de deixar é que, se é certo que estamos todos alinhados no que diz respeito à necessidade do país, e agora falo, por exemplo, de resíduos urbanos, de deixar de depender tanto do aterro como o destino de escolha final para os resíduos urbanos, desde logo porque ainda temos uma taxa de deposição mais alta do que aquela que já devia ser face ao nosso atual estado de desenvolvimento, na casa dos 57%, não é menos verdade que a prazo teremos que reduzir esta taxa de deposição em aterro para 10%. Este prazo é nesta década.
E, portanto, o desafio é enorme, o desafio é maior para a sociedade portuguesa e para as formas de gestão, e é nisso que estamos trabalhando, obviamente sob a orientação do Governo, no que diz respeito à elaboração do novo plano de resíduos sólidos urbanos e no que diz também respeito à questão dos resíduos não urbanos. Não é menos verdade, porém, que claramente seria um tema de saúde pública se não tivéssemos ainda assim na não existência de outros destinos simplesmente algumas dessas infraestruturas. Porque uma coisa nós nos lembramos como sociedade é que as lixeiras a céu aberto, e não é nada disso que se trata neste caso, ou outras formas de depósito, se é que podemos chamar de depósito, na beira da estrada, foram as situações que há 30 anos, esta parte, 25 anos, 20 anos, que claramente não nos colocavam onde nos queríamos colocar. Portanto, temos aqui um dilema, não o escondo, e temos aqui um desafio grande da sociedade portuguesa, e aquilo que estamos colocando em cima da mesa é no sentido de podermos, de facto, numa década, quiçá fazer algo que devíamos ter feito mais a miúde, a redução por obrigação comunitária de taxa de deposição em aterros de cerca de 57%, que é o que temos hoje, para 10%. É um desafio grande para a sociedade, incluindo para os resíduos não urbanos. Segunda nota que gostaria de dar sobre o daqui para a frente, reiterando aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente da CCDR, é que justamente naquele momento que foi referido, o operador está também obrigado a apresentar um plano de desativação e que, no fundo, serão os dois lados da mesma moeda, um plano de desativação da infraestrutura e, nesse âmbito também, uma metodologia de selagem do aterro. Ambos serão, pelas diferentes entidades e objeto de vistoria, conferidos se faz sentido daquela maneira ou de outra, e aprovados em devida altura. A discussão pública, o tema da discussão pública que foi referido, essa matéria é muito importante e, com o devido respeito, aquilo que é feito, e é público, porque a discussão pública e o seu relatório é publicitado pela APA no seu site, e com efeito indicou um conjunto de preocupações, até de oposições. Aquilo que fizemos foi registá-las, foi colocá-las neste relatório de consulta pública, e no que diz respeito em particular, a maior parte das contestações diziam respeito, nomeadamente, a questões de odores. Foi verter nos termos da licença um conjunto de matérias, um conjunto de obrigações, de medidas, justamente para mitigar esse mesmo efeito. Pelo que eu me parece, Sr. Presidente, com a sua autorização, iria partilhar, já é público, mas ainda assim iria partilhar com esta Comissão os termos do título único ambiental, bem como, se calhar, uma nota da nossa parte que poderá ajudar a explicar um pouco isso, creio que será de utilidade para esta mesma Comissão. Gostaria de reiterar, o próximo ponto, que do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de salvaguarda dos perímetros de captação, essa salvaguarda foi completamente assegurada nos termos em que referi no início, nomeadamente através da verificação por parte da EPAL de localização das várias captações, do que fazer em relação a todas elas, e isso ficou absolutamente salvaguardado no licenciamento desta mesma instalação. E, portanto, posso assegurar isso mesmo, que não há aqui esse tema de saúde. Sobre as captações agrícolas, eu não estou neste momento preparado para esta resposta, mas vou, evidentemente, identificar, porque esta informação, tudo o que diga respeito a captações, obviamente às quais temos acesso, não deixaremos de partilhar também com o Parlamento. Ainda devo dizer que, como foi dito pelo Sr. Presidente da CCDR-LVT, esta infraestrutura tem condições de impermeabilização e de proteção ex ante nomeadamente de lixiviados e de vazamentos que são de cariz industrial e, portanto, com nível de salvaguarda que muitas vezes não ocorre noutro tipo de instalações, e aqui estamos perante uma instalação com um conjunto de salvaguardas muito superior ao de, por exemplo, às vezes casas, como bem sabemos. Mas ainda assim tentarei encontrar informação relativa a captações agrícolas. Antes de passar a palavra à minha colega, se calhar assim mais fácil, sobre a fiscalização. Eu gostaria também de recordar ao Parlamento que, isto é, de lei, a APA, em matéria de gestão de resíduos, não tem competências de fiscalização nem de inspeção. E, portanto, o que faz é que, quando toma conhecimento de informação, ou através de vistorias, nas quais esta sim participa com outras entidades, ou por através de reclamações, que as reencaminha de imediato para as entidades competentes em relação à matéria para a fiscalização, que são, prima facie, a Inspeção-Geral e
a CCDR. Ainda assim dou nota que no ano de 22 não temos registro na APA de qualquer reclamação relativamente a esta infraestrutura e creio, aliás, que o mesmo se diz respeito exatamente a 2021. E sobre fiscalização é isso que gostaria de dizer. Passo então a palavra à minha colega Ana Cristina Carrola sobre a questão de, à época, importação de resíduos e como é que isto era feito para também tranquilizar os senhores deputados que era feito de acordo com as melhores regras internacionais e nacionais. Muito bem, obrigada. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvi-la. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente da CCDR-LVT. Muito rapidamente só dar nota que relativamente aos movimentos transfronteiriços de resíduos, como sabem, desde fevereiro de 2020, eles deixaram de ser autorizados com destino a aterros de resíduos não perigosos. Isto não porque os resíduos que venham do estrangeiro sejam diferentes dos que nós produzimos a nível nacional, mas claramente porque, como todos sabemos, e o Dr. Nuno Lacaste acabou de referir, estamos com problemas de criar capacidade de aterro, portanto, a nível nacional, e temos que salvaguardar a capacidade que temos para a produção nacional. À data, portanto, previamente a esta inibição da autorização destes movimentos transfronteiriços de resíduos, o que estavam os nossos aterros nacionais a receber eram resíduos de tratamento mecânico equiparados a resíduos urbanos, ou seja, na gíria dos resíduos, o LER 191212, que claramente é um resíduo já fermentado, que não causaria grandes problemas ao nível da lixiviação, nem poderia ser considerado ou associado a um aumento de risco de lixiviação ou de produção de biogás, mas sim, claramente estava a ocupar espaço nos nossos aterros nacionais e face à necessidade que temos de salvaguardar o espaço que ainda temos, portanto, esta inibição mantém-se à data e, portanto, para todos os aterros de resíduos não perigosos. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Presidente, ainda deseja usar a palavra? Não? Não, Sr. Presidente, peço desculpa. Não há nenhum problema. Bom, sendo assim, queria agradecer à Agência Portuguesa do Ambiente, também à CCDR-LVT, aos seus representantes, por terem vindo aqui nestas audições sobre o aterro da Zambuja, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, e queria assim agradecer e fechar esta parte da reunião. Teremos reunião ordinária já a seguir, mas vamos fazer a paragem dos trabalhos durante 1 minuto para me poder despedir dos nossos convidados, despedindo-me também desde já dos nossos convidados que seguem a reunião remotamente. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado e boa tarde.